Ô, queridos, ó, você em casa, eu paro pra pensar, o meu é doido. Eu tive a certeza que meu cachorro ele é surtado, gente. Será que a saúde mental de Pipo Max Freire está em dia? Eu vou levar para uma consulta com o doutor Tarcísio, que é só você, doutor, para me dizer, porque é o cachorro doido da moléstia. Mas a loucura não é essa história da saúde mental que a gente está falando aqui, né? Não tem relação. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, uma coisa é separar a hiperatividade, A loucura. isso, de problemas relacionados à doença mental. Quando a gente fala dessa saúde mental, é mais se ele tá tristinho. O que é exatamente? Só pra gente entender. Então, é um tema realmente bem curioso, porque é muito difícil você entender, já que é um ser que não fala, você entender o que ele pensa, o que ele acha, o que ele está vivendo naquele momento, né? Então, só o profissional realmente que tem essa habilidade para entender como funciona. É tipo um psicólogo veterinário? Isso, é um especialista, é um neuro que trabalha exatamente comportamento, que trabalha a neurologia a fundo, que tenha conhecimento de não só de neurocirurgia, entendeu? Mas é um conjunto de informações que vão trazer a informação correta. Então, tipo, entender como funciona dentro, como funciona o comportamento e entender todo o ambiente que ele vive, você consegue caracterizar se o cão está sadio, a saúde mental dele está boa. Olha aí, como é que anda a saúde mental do seu pet? Você sabe, você tem ideia, tá tudo ok, porque é a sua oportunidade de colher o máximo de informações hoje aqui com o Dr. Tarcísio, que é da Policlínica Animal, esse nosso parceiraço que sempre traz assuntos muito importantes aqui, principalmente relacionados sobre a saúde geral também do pet. A gente tá falando aqui de check-up, a gente falou semana passada, hoje a gente tá falando da saúde mental, porque a gente quer que o pet viva mais, a gente quer que esse bichinho seja da nossa família por muito mais tempo, né? Isso. Do que o já previsto. E aí, se você sabe como está a saúde do seu pet, ok, mas mesmo assim, se liga aí, porque ó, a gente vai saber o que acontece, porque acontecem algumas coisas, já vou pedir até para a Paty colocar aqui o outro slide, que tem já algumas coisas que acontecem com o nosso pet e a gente já pode identificar desse jeitinho, né, doutor? Isso. Ah lá, Natal, meu Deus! O olhar, Priscila, ele fala muito. Oh, Jesus! Então, o olho, para entender o médico veterinário, o que ele é? Ele é um profissional que tem esse conhecimento de entender o que eles sentem. Então, o olho, a gente aprendendo a sentir o animal pelo olho, a gente entende o ser humano também. O que o ser humano está pensando, o que o cão está pensando. A gente tem um entendimento. No olhar, o olho diz muita coisa. Se o cão é saudável, se está doente, se está triste. O olhar é muito importante. Esse aqui, gente, tá com alguma coisa, não tá? Opa aqui. Então, não tem como, né, gente? Isso. Ele tá com alguma coisa errada no jeitinho dele, sofrido. Então a gente pede para todo tutor, todo amante de cães e gatos, que eles observem mais seus animais. Então olhe no olho dele, você vai entender muito mais. Se ele adoecer, você vai entender. Se ele estiver pedindo alguma coisa, você vai entender. Muitos já entendem. Olha, o olhar é muito importante. Eu já me entendo com o Pipo Max, principalmente quando ele tá de danação. Que eu olho pra ele logo assim, ele olha pra mim assim. A relação da saúde orgânica, a saúde mental está muito relacionada ao olho. Olha aí, está muito relacionado. Então, você entendendo como funciona, fazendo alguns exames, então por isso que a gente tem esse conhecimento fundo, porque já que não fala, a gente tem que entender os sinais dele. Então, por isso que a gente consegue te dizer alguma coisa, algum parecer. Sempre através do olhinho, ó. E aí a mudança de comportamento, né? Você conhece o seu bicho, você sabe quando seu pet muda um pouco o comportamento. Andar em círculo, doutor. Andar em círculo é um sinal importantíssimo. Então, aquele animal que tem... Que fica igual, né? Isso, tá mudou doido, o comportamento. Aquele outro tem medo de fogos. Aquele outro tem medo de escuro, tem medo de som, de barulho. Tá estressado em casa, o animal tem estresse também. O animal que convive com o outro e tá toda hora se brigando, toda hora competindo espaço, muito felinos juntos, eles têm essas competições. Então você tem que entender, promove esse estresse. Que faz o estresse lá. Aí, ó, disfunção cognitiva. O que é disfunção? Isso é muito comum quando você encontra pacientes idosos. Você começa a não... É um senhor que já perde memória, que fala o que não pensa, entendeu? Isso é uma disfunção cognitiva que a gente também reconhece nos cães e nos gatos. Então, late, uivam do nada, olha para a parede e fica latindo, olha para um quadro, late. E sabe o que a Paixão tá fazendo agora? Eu não sei se é a possessão dela pela casinha dela, com medo de Pipo invadir, mas ela fica parada em frente à casinha dela, assim, olhando.
menina, essa cachorra tá olhando o quê? Minha que a bichinha é uma senhora, tem 9 anos, né? Aí ela fica olhando assim, ó. E passa um tempão, doutor. Já é uma característica de uma disfunção cognitiva, assim? Já. Mas aí já pode ser uma questão da saúde mental ou é mais relacionada à velhice? Teria que entender mais o contexto. Isso é pontual, isso é sempre, ou é esporádico? É esporádico, assim, mas eu já reparei algumas vezes, sei lá, umas 2 vezes no mês eu reparo ela parada olhando assim. Eu não sei se é depois de alguma briga, de algum desentendimento com o Pipo e ela, sem querer que Pipo invada o espaço dela, ela fica plantada, assim, sentadinha e Tenta olhando. filmar isso e me passa que eu te dou um Quando parecer. a gente tem um veterinário amigo, né, a gente filma e manda. Oh, meu Deus do céu. O que é inclinação da cabecinha? Isso, inclinar a cabeça. Então, muitos dos casos que você tem, poxa, o que tem a ver inclinação da cabeça com saúde mental? Tudo. Então, tudo que relaciona a entrada no sistema nervoso central, por exemplo, a inclinação de cabeça normalmente acontece com vestibulite. Então, você tem uma labirintite. Você, normalmente, o cão tem uma entrada, uma porta de entrada infecciosa ou inflamatória. E você, normalmente, esse 8º par craniano que fica no tronco encefálico, lá dentro da cabecinha, eles entortam a cabecinha para poder compensar a inflamação. Oh, Jesus. Então, é o labirinto, é exatamente o equilíbrio. Então, todos nós temos isso. Então, se tiver um problema nesse labirinto, né, que é o ouvido interno, você pode inclinar a cabeça. E isso tem relação com a saúde mental também. Olha aí, vários alertas aqui para vocês. O que é nistagmo ocular? Nistagmo. Então, você olhar para o paciente, olhar para o seu cão e ele ficar, tipo, ele tem que ter centrado, ele tem que estar consciente. Ele olha para onde você está levando a mão. Então, quando ele tem nistagmo, ele fica assim, ó, toda hora fica com o olho assim. Tipo doidinhozinho, ou tadinho. assim, ó. Tá? Então são isso movimentos. É um nistagmo. Eu já vi cachorro com isso. Movimentos verticais, movimentos horizontais. E ficam constantes. Ou só um olho, ou os dois. Tá? Observar isso também. Isso revela também doenças mentais. E convulsão. E as convulsões. Que acho que é o pior de tudo aqui, o pior sintoma de tudo que a gente falou aqui. Ele é o relé. Né? Ele mostra que tem curto-circuito, ele mostra que tem. O metabolismo não está legal, a elétrica da cabeça, do encéfalo, não está bem. Ô, Jesus Cristo, a gente não quer, né, gente, essas coisas. Então, ó, alerta em alguns desses sintomas, porque eles podem indicar algum problema na saúde mental do seu pet. E aí a gente tem algumas causas. Eu quero até pedir para a Paty passar para o próximo slide, porque você vai conhecer algumas causas disso tudo e alguns exames também. Vamos falar aqui das causas, doutor? Isso. O principal seria tumor, tá? Então, tumores e traumas. Então, você tem um animal que está com uma certa idade, você começa a ver comportamento modificado, e aí o médico ele já vai se preocupar com essas neoplasias. Então, a compressão intracraniana, quando ela aumenta por um trauma, por um acidente, por um tumor, ela é, por exemplo, no caso de tumores, são gradativos. Então você percebe comportamentos alterados gradativos, progressivamente. E aí revela possivelmente tumores. E aí a hemorragia intracraniana também tem a ver. Tem relação com tumores, tem relação com traumas. Tá? Isso faz com que a hemorragia aumenta a pressão intracraniana, você aumenta a pressão e altera o comportamento. O trauma, as neurites que eu falei há pouco tempo, relacionadas à vestibulite e à labirintite. E a otite, que tem a ver com a vestibulite também. Exato. Então, é importante com o ouvido, ao dar banhos, proteger o ouvido, a entrada, porque uma inflamação de ouvido pode levar a uma neurite ou uma labirintite. Caramba, gente. Então, ó, uma das principais causas: tumores, hemorragias intracranianas, trauma crânioencefálico, neurite, otite, já do quadro de vestibulite. E aí temos os exames que vão detectar tudo isso, né? Exame neuroclínico. Neuroclínico, que é o mais importante. A gente sempre considera o clínico, o profissional neuroclínico, ele é muito importante nessa visualização dessa doença, na precocidade da avaliação. Então, se você detecta um profissional, antes de qualquer outro exame de tomografia, ressonância, eletroencefalograma, cateterismo intracraniano, todos esses exames, eles são complementos. Então, o diagnóstico ele tem que ser clínico, ele tem que ser exame físico, examinou, olhou para isso. Então, fazer a anamnese, pergunta como é que está o estado, o que aconteceu, caiu, não tá batendo nos lugares, nos objetos em casa que não... Porque às vezes a visão tem essa questão, você, poxa, o animal está lá, está cego. Ele vai e bate e não é nada no olho, é intracraniano o problema. Caramba. A formação da visão. Então ela não forma a visão e você vai lá e o cão, ó, super normal, o olho nunca mudou, não tem catarata, não tem glaucoma, que é aumento da pressão. Mas aqui dentro. Mas dentro não está formando a visão. Olha aí. Esse é esse exame neuroclínico que aí vem eletrocefalograma,
tomografia de crânio, ressonância de crânio, cateterismo intracraniano. Esses são bem mais minuciosos. São bem mais né, invasivos, doutor? no caso do cateterismo, mais invasivo um pouco, mas envolve fluoroscopia, né? Mas a tomografia e a ressonância são os exames mais adequados, principalmente ressonância. E aí, para manter, doutor, essa saúde mental, que eu acho que é muito importante, né, o cuidado no geral com o pet, mas qual que é a dica que você dá assim para que a gente mantenha a saúde do nosso pet, para que a gente cuide dessa saúde mental dele? O que a gente faz? Ok, então o encéfalo ele faz parte de um sistema. Então todo o nosso organismo ele realmente é regido por hormônios. Nós somos o que comemos, eles também são o que comem. Então, atividade física. Então, é um conjunto de informações que realmente vai bater sempre tudo que a gente fala de saúde, bate na longevidade. Então, a gente tem que pensar, poxa, longevidade é apenas trabalhar para que ele viva mais? Não. É trabalhar para que ele viva melhor. E não importa a idade que ele vai chegar. Mas ele não pode adoecer. Mas vivendo melhor vai viver bem mais, né? A tendência, né? a consequência é viver mais. Olha aí, gente, cuida do seu pet. Olha, o doutor Tarcísio vem aqui, fala de várias coisas importantes da saúde no geral, hoje sobre saúde mental. E vamos lembrar aqui que para cuidar da saúde mental do seu cão, do seu pet, do seu felino também, vacine seu animal, né, doutor? Vacine, alimentação importante, você se preocupar com uma alimentação com... A gente já cortou ração aqui. Vocês têm que baixar carboidrato, o carboidrato ele está causando problemas a longo prazo, promove inflamações crônicas, isso a gente já sabe. E então a gente está fazendo com que um carnívoro coma carboidrato e isso é ruim, isso é mal para a saúde deles a longo prazo. Eu fiquei reflexiva depois do programa que a gente falou sobre isso, viu? Mas eu vou mudar aos pouquinhos. Podem repensar, estudem, é importante vocês estudarem. É importante não ficar realmente na minha opinião, tá? Mas é uma opinião de um profissional que já tem 16 anos no mercado. E que pesquisa muito, né? Doutor Tarcísio é um pesquisador eterno, aí vive fazendo pesquisas para trazer longevidade para os nossos pets. Aí vamos lá. Avaliações periódicas com o neuroveterinário. Com o neuro sempre. E a questão da longevidade que a gente já comentou aqui no programa, que o doutor Tarcísio acabou de falar, que é cuidar do que entra no corpinho do seu pet, ter uma alimentação saudável, fazer exercício, né? Botar esse cachorro para dar umas voltas. Tomar vitaminas. Então, acho que é isso que é legal, é você manter a saúde de um corpo como um todo, não só do encéfalo, né? Então, entender como o seu cão funciona, como é que é a natureza dele, e respeitar a natureza de cada indivíduo. Não importa se são dois cães em casa diferentes, no seu caso, você tem dois cães em casa que são diferentes, um tem uma exigência diferente do outro, respeitar o momento do outro. Então, isso que é legal. Não é fazer, vou fazer alimentação, tem que ser igual para os dois. Não, é diferente, cada um tem exigência diferente do outro. Então, pensando em alimentação de boa qualidade, e sempre focado em carboidrato e gordura, tá? Carboidrato e lipídio, a alimentação básica deles, e atividade física e modulação hormonal envolvendo vitamina D. Aí você tem um paciente que vive muito mais sem remédio. O que a gente quer, né, doutor? É tudo que você em casa quer, né? Mais vida para o seu pet. Enfim, terça-feira que vem tem mais Papo Pet. E, ó, a gente queria abrir um canal, a gente vai anunciar até o fim da semana qual que vai ser o tema da próxima terça-feira. E aí, a gente vai abrir um canal direto com você de casa, para você mandar vídeos pra gente através do WhatsApp, fazendo a sua pergunta relacionada ao tema da próxima terça, que o doutor Tarcísio já tá aí pesquisando e analisando sobre o que ele vai falar. A gente vai jogar tudo isso no nosso Instagram, então fica de olho, @tudocomPriscilaFreire, porque na semana que vem, na próxima terça-feira, você pode estar ao vivo aqui, dando seu depoimento ou fazendo sua pergunta, enfim, de acordo com a nossa pauta, tá? A gente vai jogar aqui, até sexta-feira eu prometo, o que vai rolar no próximo Papo Pet. E você participa com a gente através de um vídeo que você vai enviar para o nosso WhatsApp, que a gente agora é chique, tem um WhatsApp que a gente recebe os vídeos, mostra os vídeos. E aí você participa efetivamente com a gente, combinado? Doutor, muito obrigada. Muito obrigado também. Amo as dicas e aprendo muito cada terça-feira aqui. Eu aprendo um pouco mais sobre os meus pets e eu espero que vocês também, viu? Obrigada. Beijo pra Emília. Obrigado. Beijo pra turma toda da Policlínica Animal. Vanessa Messias deixou o Pipo parecendo urso pra visita chegar. Tá uma coisa mais linda. Meu coisinho, paixão, não tô levando muito não, que a bichinha se estressa tanto. A veinha. Aí eu levo só de vez em quando. Mas Pipo, né, amundiçado, tá pra farra, nasceu pra farra, ele gajou toda semana, tá lá. Beijo, viu, meu povo querido, Vanessa Messias. Todos vocês aí, Dani também, Emília, equipe da Policlínica, maravilhosos.